o texto que eu quero repartir com os irmãos desta noite é sobre as marcas de uma vida cristã inspirada na vida de Paulo. Então, abram comigo a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6, na versão Almeida Revista e Atualizada, a partir do versículo 11. Gálatas 6, do 11 ao 17, diz assim: Vede com que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidastes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Verso 18, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito, e todos digam amém. Paulo estava dizendo para um grupo de cristãos judaizantes. Eram judeus que haviam, de certa forma, aberto o seu coração e entregue a sua vida a Jesus. Mas a prática da circuncisão era e é a marca do início de uma vida devota da religião judaica. E muitos desses judeus se orgulhavam, achando que por serem agora cristãos, mas que eram circuncidados, eram alguém especial, diferente, com uma graça maior, melhor diante de Deus. Mas Paulo disse: vocês não entenderam. As marcas que precisamos evidenciar hoje para demonstrarmos que somos discípulos de Jesus, não está mais demonstrado através daqueles que são circuncidados ou não. Olhem para mim, porque as marcas que eu carrego em minha vida é que evidenciam a nova criatura que eu me tornei, o novo homem que sou em Cristo Jesus. Paulo também traz um recado para nós: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. É fato, irmãos, que Paulo também sofreu lutas e carregou em seu corpo feridas por conta dos açoites, carregou traumas por conta das humilhações, das pressões e tantas coisas mais. Ele mesmo diz isso em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, que por fora lutas eu carrego e por dentro temores. Mas nesse texto, Paulo está mandando um recado da parte de Deus, no momento que ele também já estava com a sua visão já um pouco deformada, porque ele diz: vede que com grandes letras escrevam para vocês. Há quem diga que o espinho na carne de Paulo era esse problema oftalmológico. Ele tinha uma doença nos olhos, e que ao longo da sua jornada, ele foi tendo dificuldades para ver, mas nunca esmoreceu na sua fé. Então Paulo escreve esta carta aos cristãos da Galácia,
E para nós, nesta noite, vem esse recado de Deus dizendo: olha, se vocês pensam que por conta de uma ação, por conta de uma obra, vocês se acham ou entendem que são melhor do que alguém, não façam isso. Porque os cristãos judaizantes daquela época, além da circuncisão no qual eles se orgulhavam, eles também carregavam algumas práticas no culto cristão, práticas de colocar o candelabro na mesa, de estarem num culto cristão, mas com o quipá, enfim. E ainda hoje eu vejo que muitas igrejas evangélicas ainda não entendem isso, e a gente percebe nos seus cultos práticas judaizantes, e Paulo está reprovando isso, demonstrando que a única marca, ou as marcas que devemos evidenciar, que demonstram se verdadeiramente estamos crucificados na cruz, são algumas marcas que nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos aqui. A primeira marca que nós podemos olhar para a vida de Paulo, que nos inspira na sua caminhada de fé, é a marca da conversão. Se há algo que precisa estar muito reluzente na nossa vida, é se realmente demonstramos que temos uma vida de uma verdadeira conversão. A conversão é uma mudança de direção, de visão, e é isso que aconteceu com Paulo. O Paulo, que era o grande perseguidor, o grande terrorista da igreja primitiva, ele, numa empreitada, vai até Damasco para perseguir alguns cristãos que ali se dirigiram, saindo de Jerusalém, e a caminho de Damasco, ele é confrontado com uma luz forte, onde o deixa cego por 3 dias, e então, levado à cidade de Damasco, Deus levanta um dos seus discípulos, chamado Ananias, que vai até ele, depois de uma revelação de um sonho, e dizendo que Paulo era um escolhido de Deus, e que aquele que outrora era o grande perseguidor da igreja, seria o grande bandeirante da fé cristã. Paulo plantou muitas igrejas, foi o autor de 13 cartas do Novo Testamento, foi um homem muito usado e ousado na fé para a glória de Deus, e tudo isso porque a marca da conversão era algo muito clara na vida de Paulo. Conversão significa um giro de 180 graus na nossa vida. Aquele que outrora caminhava mergulhando pelas largas avenidas do pecado, agora, após ter um encontro com Jesus, ele, convencido por Deus, ele toma uma decisão e muda o curso da sua vida numa direção contrária. Aquele que caminhava em largas avenidas do pecado, agora confrontado, convencido pelo Espírito Santo da graça de Jesus, ele toma um outro curso, uma outra direção, levado agora por uma visão de Deus, para caminhar por um caminho estreito, indo agora a caminho do céu. Diga amém. Conversão, amados irmãos, é mudança de atitude. E nós podemos evidenciar a marca de uma vida cristã quando nós olhamos para uma pessoa que realmente demonstra que outrora era adúltero e agora não adultera mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que traía, não trai mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Mudança de vida, onde só o Espírito do Santo de Deus pode trabalhar no nosso coração. Uma mudança que vem de dentro para fora. Conversão é a marca que devemos carregar e evidenciar em nossa vida. Marcas
de uma vida cristã demonstra e revela um caminho e uma atitude de mudança de vida, de real conversão. É só nós olharmos para a vida de Paulo e vermos quem ele era, um grande perseguidor da igreja, e agora se torna um homem terrivelmente perseguido por conta da sua fé, anunciando a graça e o evangelho salvífico de Jesus. A conversão de Paulo trouxe muitas dúvidas. No livro de Atos, conta detalhadamente a conversão de Saulo de Tarso para Paulo, o apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 9, verso 26, vai dizendo que quando ele chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que de fato ele agora era um discípulo de Jesus. Tamanho era as suas atitudes aterrorizantes, é que as pessoas não acreditavam. Deus precisou levantar um homem chamado Barnabé para dizer para os discípulos: olha, de fato, eu conheci quem era Saulo, eu ouvi dizer, eu entendi. Ele testemunhou o apedrejamento de Estevão, ele apoiou tantas coisas contra a igreja. A Bíblia vai dizendo que Saulo entrava nas casas e arrancava as crianças e as mulheres para fora e os apedrejavam, os martirizavam por conta de testemunharem a sua fé em Cristo Jesus. Mas agora, depois do encontro que ele teve com Deus, Deus lhe abre uma nova visão, o caminho da salvação, e levanta aquele homem que outrora era Saulo e agora no apóstolo Paulo, o bandeirante da nossa fé. Queridos, de grande perseguidor, Deus faz dele o maior pregador neotestamentário. A marca de uma vida de alguém que realmente demonstra uma vida convertida, demonstra esta marca de mudança de vida. Eu tenho um espelho lá em casa. Eu sei quem eu era antes de Jesus. Mas com a graça de Deus, eu também sei quem eu sou depois do dia que Ele me alcançou. Aleluia. Porque a Bíblia diz: pelos frutos vos conhecereis. Há evidências na nossa vida, no nosso caminhar diário, de alguém que é convertido. Não só de palavras, mas de ações. Diz o apóstolo João em 1 João 3,18, que nós devemos amar não só com palavras, mas com ações, com atitudes. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos, além da marca de uma genuína conversão, eu também posso aprender, olhando para a vida de Paulo, de uma forma panorâmica, uma vida de contentação. Paulo era um judeu zeloso nas Escrituras. Paulo era um homem de prestígio na sociedade, porque ele tinha cidadania romana. Nem todos conseguiam a cidadania romana. Paulo era um homem conhecido pela sabedoria e conhecimento que ele adquiriu aos pés do grande sábio Gamaliel. Paulo era um homem educado, um homem refinado, era um homem versado, poliglota, falava aramaico, hebraico e grego. Paulo era um homem afortunado
vinha de uma família de posses. Paulo era um homem muito prestigiado por tudo isso. Mas no momento em que ele é confrontado por Deus, que ele tem um encontro com Deus no caminho de Damasco, Paulo então agora, como um novo homem, uma nova criatura, ele demonstra não só uma vida de conversão, porque ele abre mão de tudo o que ele tinha, de todos esses privilégios, reconhecendo que tudo o que ele tinha e alcançou era fugaz, era efêmero, era passageiro. Paulo demonstrava e nos inspira que a marca de um cristão, além da conversão, precisa demonstrar contentação. Abram comigo em Filipenses 4, verso 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos irmãos, nós vemos ainda, infelizmente, muitos cristãos ingratos, insatisfeitos, avarentos, egoístas. Temos uma casa, queremos duas, temos duas, queremos três. Não há nada de mal nisso, o problema está na motivação, no propósito. Parece que nunca está bom. Nada sacia. O vazio de um homem e de uma mulher sem Deus. Homens sem Deus estão fazendo agora viagem para a lua. E quando voltam, parece que estão da mesma forma, porque não preencheu o vazio do seu coração. Porque se o coração deste homem estiver cheio de Deus, Deus vai permitir com que ele possa desfrutar dos benefícios e das riquezas, porque as riquezas são dom de Deus. E tudo isso, tendo ou não tendo, irá trazer satisfação ao coração de quem tem uma real conversão. O problema não é ter dinheiro, o problema é ter amor ao dinheiro, porque faz do dinheiro o seu Deus, e aí não há contentação, não há satisfação. Queridos, o propósito central do Evangelho é a salvação de todo pecador que se arrepende, e não é promover riquezas materiais tão somente. Isso é consequência. Uma pessoa, um cristão que tem a marca, como Paulo carregava e dizendo: olha, vocês estão se orgulhando porque acham que são circuncidados, porque são judeus. Eu mesmo sou zeloso, eu sou catedrático em aramaico e hebraico, conheço as escrituras como ninguém, mas nada disso mais me glorio, senão na cruz de Cristo, aleluia. A marca de uma vida cristã revela satisfação em tudo em Cristo Jesus. Sei passar por necessidade, sei passar por momentos de fartura, mas em tudo seja glorificado o nome de Deus. Esta é a marca de um cristão que demonstra que tem uma vida de real conversão, tendo uma marca de contentação, satisfação. Eu não estou dizendo para você deixar de trabalhar, de você ser ousado, de você exercitar a sua fé para buscar
mais recursos, para trazer dignidade, conforto para a sua família. Eu não estou dizendo nada disso. Quantos estão entendendo? Digam amém. Eu estou entendendo que Deus está falando para mim e para você, é que um homem, uma mulher que não é convertido, nada está bom. Porque não preenche o vazio. Sai de um rodízio, mas chega em casa, quer comer uma lasanha. Não satisfaz. Porque aquela ansiedade não enche, não tem satisfação. Enquanto aquele cristão convertido, ele senta para comer às vezes um pacotinho de pipoca com a esposa, com os filhos, no banco da praça, e é uma alegria, é uma festa. Satisfação. Tem um hino que nós cantamos ele semana passada. Satisfação é ter a Cristo Jesus agora, satisfação sem fim. Pronto. Quer falar em hino? A irmã Neuza está lá. Sabe cantar em japonês, coreano, inglês, espanhol, português e todos os números de cor do cantor cristão. Quando eu entrei na igreja, pastor Denício, a irmã Neuza veio e me deu um cantor cristão de presente. Eu falei, o que será que ela está querendo dizer com isso, né? Eu falei, irmã, deixa eu falar uma coisa, eu só sei cantar o hino nacional e o hino do Corinthians. Mas ela falou, pastor, um presente para o senhor. Aí passado mais algum tempo, outro presente, cantor cristão. Ela me deu já 5 cantor cristão. Graças a Deus eu aprendi alguns hinos com as irmãs aqui. Nossa satisfação precisa estar em Cristo Jesus. Porque é Ele que tem cuidado de nós. É Ele que supre a todas as nossas necessidades, irmãs. Vejam as aves e as flores do campo, que não semeiam, não granjeiam, e o Senhor tem cuidado deles. Como não cuidará de nós, irmãos? A marca de um homem, de uma mulher, de uma vida cristã, que alumia o brilho de Jesus, além de ter uma mudança de atitude, uma marca de uma real conversão, de contentação, ele também demonstra, através das suas atitudes, marcas da compaixão. De perseguidor, agora um homem de Deus, quebrantado, compassivo, misericordioso, um homem de coração ardente era Paulo, por levar o Evangelho, por ver vidas salvas, transformadas pelo Evangelho da graça de Deus. A marca de uma vida cristã revela compaixão pelos excluídos, compaixão pelos perdidos. Muitos de nós passamos como que ao largo, ao ver um excluído, aquele que está perdido, se realmente somos convertidos, se temos uma vida de contentação, obviamente também demonstraremos, como nova criatura que Paulo disse nesse texto, que somos uma pessoa que também demonstra a marca da compaixão. Está preocupado com o seu próximo. Será que nós temos demonstrado essas marcas, irmãos? De uma genuína conversão? De fato, se temos mesmo contentação em tudo com Cristo Jesus? E se de fato somos e temos um coração cheio de compaixão por aquelas pessoas que estão sendo violentadas, estão sendo oprimidas? Eu louvo a Deus pelo povo brasileiro. Quanta solidariedade se moveu e tem se movido em função
da tragédia dos irmãos no Rio Grande do Sul. Eu não esperava coisa diferente, porque afinal de contas o Brasil, entre católicos e protestantes, somos o maior país, a maior nação de cristãos de todo o planeta. Não poderia ser diferente, irmãos. O que me entristece é que alguns irmãos, sabendo das necessidades, estão lá segurando nos silos o arroz para baganhar e fazer o arroz chegar mais caro para nós. Isso não é atitude de cristão? É ou não é? Cristãos produtores do trigo segurando o trigo lá nos silos para depois vender mais caro. Que contentação é essa? É nessa hora que nós precisamos abrir mão, demonstrar se realmente temos uma genuína conversão, se temos uma real contentação e compaixão. E por último, irmãos, a última marca que eu quero destacar aqui nesta noite é a marca da cooperação. A maior expansão do Evangelho no mundo neotestamentário aconteceu por meio da cooperação de Paulo, onde ele plantou muitas igrejas. Mas para isso ele abriu mão de todo o prestígio, de tantas coisas, para poder servir. Porque eu aprendi uma frase que todos conhecem: aquele que serve, serve. Aquele que não serve, não serve. Será que estamos dispostos e disponíveis a abrir mão diante de uma necessidade, de uma demanda que estão diante dos nossos olhos? Será que você está disposto a abrir mão quando um pastor, um líder da igreja diz: olha, eu precisava fazer essa visita, eu precisava fazer essa ação missionária, será que você poderia me ajudar nisso? Hoje eu tenho um jogo de futebol, eu não posso. E amanhã? Não, amanhã eu vou levar minha esposa na manicure. E depois de amanhã? Não, amanhã eu tenho que levar o meu filho no Kumon. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Mas se você percebe que na agenda desta pessoa não tem agenda, não tem tempo para a cooperação. Pastor, eu não posso agora, mas daqui a pouco eu posso passar aí para ajudar. Muitas das vezes nós somos testados por Deus, e Deus é Espírito. Deus usa pessoas para a gente ligar e perguntar: será que você poderia me ajudar nisso? Eu vou dizer para vocês, irmãos, tem irmãos que quando recebem um recadinho desse, nem responde, fica lá aquele tiquezinho do WhatsApp como visualizado e faz de conta que não viu. Não tem marcas de uma real conversão, não tem marcas de contentação, não tem marcas de compaixão e muito menos de cooperação. Quem ouvirá se não há quem pregue? Irmãos, vamos. Se não dá agora, mas daqui a pouco nós precisamos encontrar um tempo. Muitas das vezes nós estamos como cristãos, eu já falei isso várias vezes, vivendo a síndrome dos 3 S: salvos, sentados e satisfeitos. Irmão, você vai para o céu, amém, glória a Deus por isso. Mas vamos povoar o céu, vamos deixar Deus usar a nossa vida para ser um agente de transformação, de sermos vistos como cooperadores de Deus, como homens e mulheres que têm a marca de Jesus, de uma verdadeira conversão, de contentação, de compaixão, de cooperação, irmãos. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias, plantando igrejas por onde passava. A marca de uma vida cristã numa pessoa se evidencia quando ele tem o senso da missão, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim.
obedecendo o ide de Jesus. Para terminarmos, irmãos, a palavra do Senhor vai dizendo, em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao 10, diz Paulo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em meu corpo. Diga glória a Deus. Essas são as marcas que evidenciaram a vida do apóstolo Paulo e que devem e precisam evidenciar as nossas vidas como cristãos. E por último, para terminar, além de uma real conversão e vivermos uma vida de contentação, de compaixão, de cooperação, eu preciso ter uma marca de convicção de fé. O que é isso, convicção de fé, irmãos? Eu vejo que alguns irmãos frequentam igrejas por conveniência, porque esta igreja é azul, a outra é verde, a outra é preta, a outra é amarelo. Amém, glória a Deus, todas as cores são bonitas, amém? Tudo é de Deus. O que eu quero dizer é que você não pode ter uma caminhada de vida cristã por conveniência, mas por convicção. A convicção de fé de nós cristãos batistas, fundamentados na palavra, é que não batizamos crianças e ponto final. E quem congrega conosco precisa ter esta convicção de fé, porque nós cremos desta forma. Ah, mas eu vou ficar aqui, mas a igreja é bonita, o pastor até meio engraçado, né? A minha amiga daqui, não é nada disso. Você precisa ter convicção de fé. Convicção de fé em crer nesta palavra, que ela é a verdade, dizendo como Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Em João 3, versículos 6 e 7, terminando, diz assim: o que nasce da carne é da carne, o que nasce do Espírito é do Espírito, pois necessário vos é nascer de novo. Convicção de que eu preciso ter um encontro com Jesus, eu preciso ter uma mudança de vida, de uma vez por todas, irmãos. Ainda há tempo, Jesus ainda não voltou, então ainda há tempo de termos um encontro com Jesus e termos essa mudança de vida, e sermos um agente de transformação nesta cidade. Vamos iluminar esta cidade, fazendo com que as nossas vidas, as nossas casas, sejam pontos de luz, iluminando, lumiando a luz de Jesus, onde quer que estejamos, com as marcas de Cristo na nossa vida. Isso vai ser o suficiente, porque as pessoas hoje, elas não estão rejeitando o Evangelho, elas estão rejeitando os evangélicos. É moda ser evangélico, mas de fato, temos esta marca de Cristo em nossa vida, da conversão, da contentação, da compaixão, da cooperação e da convicção. Que o Senhor nos ajude a sermos nesta geração marcados pela graça de Jesus e carregarmos estas marcas para glorificarmos a Deus e agradarmos e fazermos o coração de Deus sorrir, amém? Porque quando nós fazemos o coração de Deus sorrir, há uma promessa para mim e para você. Salmo 37, 5: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.